Bom dia a todos. Sejam sempre bem-vindos à Casa de Paz e Amor. Essa manhã geladinha, né? Mas vamos unir a nossa energia, a nossa vibração, o que a gente tem de melhor. Aqui dentro a gente consegue. A gente consegue aos poucos ir desligando das nossas preocupações. E é isso que a gente tem que fazer na hora que a gente entra numa casa de oração. A gente buscar a nossa conexão, aquilo que a gente tem de melhor, para que a gente vá abastecendo o nosso corpo físico, as nossas emoções e todo o nosso equilíbrio espiritual. Quando a gente faz esse exercício com a gente consegue contribuir com quem está do lado, com a família, com aqueles que a gente ama, com aqueles que a gente tem as nossas indiferenças. Então, que possamos fazer esse exercício. Vamos aos recados da manhã. Nós temos aí sempre as ações, né, que são as ações sociais, que a gente consegue arrecadar recursos para manter e continuar aí a assistência social da casa. Lembrando que, além daqui, né, nós temos mais 2 unidades, em Guaianazes e em Ferraz. E a de Guaianazes, ela também atende a um grupo de famílias assistidas que todo mês recebem a cesta básica, como aquelas que estão cadastradas aqui. Então, é um esforço cada mês para conseguir ter as cestas aí, todas com os itens preenchidos para distribuir. Então, quem puder, contribua com a gente. Hoje a gente tem as tortas de frango, de palmito, de presunto e queijo. Então, quem quiser levar a torta, é uma das ações que a gente faz, os pratos aí. E no dia 27 agora, de julho, no final desse mês, a gente tem a Noite dos Caldos, aqui pertinho. Depois o Wagner coloca o endereço aí para a gente, aqui na Vilela, mas aqui pertinho. Quem quiser, passa na livraria, já compra o convite e passa uma noite agradável, além de ter os caldos deliciosos aí para saborear. Vamos, então, agora iniciar o nosso trabalho. E aí a mensagem vai ser lida pela Silvia, o Evangelho pelo Roberto, prece inicial pela Silene. Temos as vibrações com a Heleninha e a prece final com a Marina. E hoje, como palestrante, a gente tem o Humberto, que é trabalhador aqui do domingo já há muitos anos, e que sempre se prepara aí com todo carinho, estudando. E lembrando, né, os palestrantes que vêm aqui, como eu e a maioria da equipe aqui, na verdade, a gente faz o máximo possível para compartilhar o conhecimento com vocês. A gente se estuda, a gente se prepara, mas é um desafio para quem está aqui, porque falar de coisas que a gente ainda está aprendendo, a gente ainda está exercitando, é muito difícil. Então, quando um palestrante vem aqui, vibrem muito amor para ele, porque ele recebe essa energia e ele consegue entregar o máximo que ele estudou, o máximo que ele ainda está aprendendo, ainda está exercitando. Bom domingo e bom trabalho para nós. Bom dia. Mensagem do livro Vidas Vazias, de Joana de Ângeles. Psicografia de Divaldo Franco, capítulo 27, Sementes de Luz. Renascestes para ser feliz e pontuar alegria pelo caminho percorrido, mesmo que as circunstâncias não se apresentem de momento favoráveis. Semeia estrelas de caridade luminescentes. Não te inquietem as sombras nem as ameaças de borrascas. Tudo isso logo passará, e é imprescindível que haja metas fulgurantes à frente. Não te deixes tisnar, que é sujar, pela treva que deves diluir. Semeia e semeia a luz. Bom dia. Então, vamos ler aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. A paciência.
A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor nesse mundo, para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também a caridade, e deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Obrigado. Bom dia a todos. Vamos fechando os nossos olhos, nos ligando a Mestre Jesus, ao plano espiritual, agradecendo por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesta casa, que tanto nos oferece e nos acolhe. Que aqui hoje possamos ouvir o que o nosso colega veio a dizer, e que possamos levar para nós os ensinamentos daqui recebidos. Que assim seja. Bom dia a todos. Bom dia. Sejamos então bem-vindos a mais uma palestra na Casa de Paz e Amor em Jesus. Obrigado. E como a Elaine disse, né, palestra, eu sempre que estou aqui no microfone, procuro não encarar como uma palestra, tá? Procuro dizer que é mais uma conversa, é mais uma troca de informações, de conhecimentos, de nós para com vocês. Então, eu encaro como um conhecimento dentro do Evangelho de Jesus, que nós queremos passar para o público e que vocês também passem para nós, tá ok? Então, dessa forma, eu me sinto até um pouco mais tranquilo para conversar com vocês. O tema de hoje é baseado numa história verídica e contada em um livro sobre Francisco Cândido Xavier. O tema é a mágoa. A mágoa. O que é a mágoa, hein? Sabemos o que é? Temos a mágoa? Ficamos magoados com as coisas que nos acontecem? Acho que não, né? Eu não fico. E vocês ficam? Só vocês ficam magoados, eu não. Porque eu não tenho orgulho, eu não sou egoísta. Todos nós temos esse defeito, entre aspas, né? Esse vício da mágoa. Por que nós temos? Porque nós somos espíritos em evolução. Ainda somos espíritos imperfeitos. Ah, mas somos imperfeitos? Nossa, puxa vida, que termo, né? Imperfeitos no aspecto de aprendizado, de estudo do Evangelho de Jesus, e imperfeitos ainda, principalmente, sobre o aspecto moral. Ainda temos muito que evoluir sobre o aspecto moral. Mas isso faz parte, isso é natural da nossa evolução, do nosso processo evolutivo. Estamos aqui no planeta de provas e de expiações exatamente para isso, para evoluirmos moral e intelectualmente.
É isso que estamos fazendo aqui, que a casa faz, que vocês fazem, vindo na casa nos trabalhos, assistindo às palestras, fazendo curso. Já estamos progredindo, né? Mas o mais importante, não basta só conhecer, não basta só estudar. A prática do Evangelho, a prática dos ensinamentos de Jesus, isso é o mais importante. Como estamos aqui num planeta de provas e de expiações, estamos aqui temporariamente, né? Porque nós viemos de um desencarne, estamos reencarnados e vamos voltar à pátria espiritual num processo de desencarne, que é natural. O corpo físico fica e o espírito, a alma, sai desse corpo que morreu, volta ao plano espiritual, no mundo espiritual. E lá vamos continuar aprendendo, continuar estudando, continuar sendo envolvidos por Jesus num bom caminho, para depois retornarmos. Então, cada reencarnação é sempre melhor que a anterior. Mas como a anterior foi pior que essa, se você fala que hoje somos imperfeitos? Nós sempre fomos imperfeitos lá para trás. E imperfeitos em piores condições do que estamos hoje. E hoje é a nossa melhor encarnação, porque sempre estamos melhor que antes. Imagina antes como que era, né? O nosso aspecto moral e intelectual. Bem, mas tudo isso faz parte do processo evolutivo, das leis divinas. Vamos falar sobre um caso, então, verídico que aconteceu com Chico Xavier. Francisco Cândido Xavier nasceu em Pedro Leopoldo, cidadezinha próxima a Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, em 2 de abril de 1910. Há muitos anos, Chico Xavier possuía um cachorrinho. Aí começa a nossa pequena história, e é verídica, tá? Ele possuía um pequeno cachorrinho lá, um vira-latinha, que ele pegou para criar, porque esse cachorro, ele tinha um grande defeito físico. Ele era paralítico, ele não podia andar. E Chico, com todo o seu bom coração, todo o seu amor, inclusive pelos animais, pegou o cachorrinho da rua e trouxe para sua casa para criar. Chico morava sozinho, e ele que cuidava do cachorro sozinho. Chico trabalhava, ele tinha a sua profissão, ele tinha o seu trabalho profissional. E, além disso, saindo do serviço, ele ia sempre... ele ia para uma fazenda, né? Lá nessa fazenda ele tinha um canto lá onde ele fazia os seus trabalhos espirituais, fazia as suas preces, ele atendia as pessoas, né? E chegava em casa praticamente já de madrugada e cuidava desse cachorro, limpava, né, o xixi, as fezes do cachorro, dava banho no cachorro, punha comida no cachorro, ia deitar já quase na hora de levantar para um novo dia. Então, ele tinha esse cachorro e não sabemos ao certo se ele nasceu deficiente. Parece que ele foi mesmo atropelado e não conseguia mais andar. Esse animal lhe dava um trabalho muito grande. Imagina, né, Chico? Olha o coração de bondade desse espírito, né? Com toda a sua dedicação à doutrina espírita, ele chegava em casa e praticamente dormia 2, 3 horas, né, para cuidar do cachorro. Madrugada dentro, quando um dia ele regressava do centro espírita, tinha que limpar todo o quarto. Comprava com seu diminuto ordenado uma coberta que não chegava a durar um mês. Então, já com o dinheirinho dele, ele comprava lá um tipo de um cobertorzinho para cuidar do cachorro.
Assim foi durante muito tempo. Certo dia, quando ele chegou, o cachorro estava morrendo. Ele olhou assim para o cachorrinho e viu que o cachorro estava realmente muito mal e estava já se definhando, né? Parecia que ele estava me esperando, disse Chico, esperando o Chico chegar para depois partir. Chico disse, olhou-me demoradamente, de uma maneira muito terna, fez um gesto com a cauda e morreu. Quer dizer, ele olhou para Chico, ficou contente, abanando o rabinho e se despediu do Chico. Logicamente, o cachorro foi feliz da vida, porque quem não iria, né? Sendo cuidado por Chico. E provavelmente Chico ficou muito feliz com a presença desse cachorro em sua vida. Enterramo-lo, disse o Chico, no fundo do quintal, não sem antes derramar muitas lágrimas. Passaram-se alguns meses e uma das suas irmãs disse ao Chico, Chico, você se lembra daquele cachorro aleijado? Sim, como poderia esquecê-lo? Olha, disse a irmã, vou lhe contar uma coisa. Ele não morreu naturalmente. Não. Dona Fulana, ela falou o nome da pessoa, era uma vizinha da casa do Chico. Dona Fulana tinha muita pena de você, porque você chegava de madrugada e ter tanto trabalho e querendo aliviá-lo, deu a ele um veneno. Então a mulher, a vizinha do Chico, né, teve a intenção de, no pensamento dela, de ajudar o Chico Xavier a não ficar sem dormir, a não se cansar, matando o cachorrinho. Foi isso que ela fez. Aí Chico, não sabendo disso, sabendo agora pela irmã, disse, ah, meu Deus, não me diga uma coisa dessa. É verdade, Chico. Ele não sentiu raiva, o Chico. Imagina, Chico Xavier sentiria raiva? Nunca, né? Pela pessoa. Naquele coração não há lugar para isso. Mas uma tristeza invadiu-lhe a alma e uma sombra começou a envolver-lhe o coração. Chico, então, não sentiu nenhum pingo de raiva por aquela mulher. Mas ele ficou muito triste, muito chateado em saber que ela envenenou o seu querido amigo, o cachorrinho aleijadinho, né? Ele ficou realmente muito magoado, extremamente magoado com a pessoa. Passado alguns dias, o espírito Emmanuel foi o espírito mentor espiritual do Chico Xavier, né? Emmanuel, eu tenho Emmanuel como um expoente do nosso trabalho doutrinário, dos nossos livros, dos nossos estudos. E Emmanuel foi o mentor do Chico. Emmanuel disse para o Chico, esta mágoa que você asila no coração está atrapalhando o trabalho dos bons espíritos. Você precisa se livrar dela. Então imagina, né? Chico ficando triste, magoado, aborrecido pela falta do cachorro, sabendo que a mulher envenenou ele, né? Então ele criou nele mesmo, assim, uma dificuldade para os espíritos benfeitores se aproximarem dele. Imagina com o Chico. Imagina conosco, né? Como que é essa dificuldade. Se Chico tinha, imagina nós. Então, orientado por Emmanuel, Chico disse ainda para Emmanuel, não consigo esquecer, disse-lhe o Chico, esquecer que o cachorro foi envenenado. Emmanuel, mas é preciso você esquecer. Chico, como eu vou fazer isso? Se eu estou magoado, se eu estou chateado. Você precisa dar uma grande alegria a ela, à mulher.
Então, a orientação de Emmanuel para Chico: você não pode ficar magoado, para com isso. Muito pelo contrário, você tem que dar uma grande alegria para ela. E eu dar uma alegria a ela? O ofendido fui eu, falou Chico. A receita, disse Emmanuel, não é minha, é de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazei o bem aos que vos aborrecem. Leia o Evangelho. Então, Chico ficou magoado e com esse, ele baixou as suas vibrações, né? As suas vibrações baixadas trouxe a ele um estado de vibração muito ruim, né? Porque as vibrações baixando, fica difícil você até controlar os seus sentimentos, as suas atitudes. E os bons espíritos que chegam para ajudar o Chico e chegam para nos ajudar, eles têm que ter o caminho facilitado. E quem facilita somos nós, com o nosso estado emocional, com o nosso estado espiritual, por mais difícil que seja. Por isso que quando vocês chegam aqui na casa, sentam aqui nos bancos, nós pedimos para que vocês entrem em sintonia vibratória com Jesus, né? É por isso, porque aí o trânsito das vibrações dos espíritos que estão aqui são mais facilitados. Então, Jesus disse, né? Fazei o bem aos que vos aborrecem. Jesus disse assim: faça aos outros o que você quer que os outros façam para você. Então, se alguém nos magoa, nós vamos magoar essa outra pessoa, responder na mesma moeda? Muitas vezes a gente faz isso, né? E muitas vezes até não. Que bom. Então, devemos ter a consciência de que devemos nos comportar conosco mesmo e com os outros, segundo o que Jesus nos ensina em seu Evangelho. Chico atendeu ao pedido de seu mentor Emmanuel. Obediente e resignado, Chico procurou descobrir, o que a pessoa gostaria de ter e ainda não tinha. O que aquela senhora que envenenou o cachorro ainda não tinha. Chico percebeu que era uma máquina de costura. Chico comprou, então, uma máquina de costura para dar para essa pessoa. Então, Chico, já com o seu salário miudinho, né, falando em termos já mineiro, miudinho, né, o salário do Chico, ele mesmo assim comprou a máquina de costura para levar para essa mulher. E para pagá-la em longas prestações. Mas o Chico tinha um coração, né, do tamanho desse mundo, né? Um coração tão bom, tão amoroso, que mesmo assim, com o cachorrinho envenenado, ele foi lá, comprou a máquina, passou dificuldades para comprar a máquina de costura. E quando ele foi visitar a mulher na casa dela, que era vizinha, a pessoa estava tão feliz, e quando viu o Chico chegando com a máquina de presente, correu para ele e lhe deu um abraço com tanto amor, que uma luz se desprendeu dela e envolveu o Chico da cabeça aos pés. Com esse tempo seco, né, a garganta, chega uma hora que atrapalha. Então, a mulher, vendo o Chico, trazendo a máquina para ela, ficou super alegre, super feliz, super contente. Foi lá, abraçou o Chico com tanto amor, com tanto carinho, que Emmanuel diz que viu saindo dela uma luz intensamente forte, branca. Ela ficou toda iluminada, né?
E por quê? Porque a vibração dela, né, foi muito forte, foi muito carinhosa, demonstrou muito agradecimento e amor pela atitude do Chico. E o Chico, recebendo esse abraço dela, ele recebeu toda essa energia. Ele começou a melhorar na sua tristeza, na sua mágoa. Chico Xavier, hein? Recebendo de uma simples senhora toda essa energia. Quando ela soltou o Chico do abraço, a sombra que o Chico estava envolvido, ou seja, as vibrações baixas, foi desaparecendo. Eis aí uma receita para quem comete a imprudência de carregar a mágoa no coração. Então, toda essa história simples, mas de muita profundidade espiritual, está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, intitulada A Mágoa. Bem, o que isso traz de lição para todos nós? Todos nós, volto a repetir, nós não temos mágoa, né? Nunca tivemos, né? Nunca. Principalmente eu que vos falo, eu não, imagina. Se tiver, só vocês, eu não. A gente fala assim, para que possamos, nessa brincadeira, ver, né, o entendimento disso. Não adianta nós querermos negar alguma coisa que nós temos que não seja boa. Podemos negar falando para alguém. Podemos negar escondendo dentro de nós e demonstrar que somos melhores. Faz parte de nós, faz parte do nosso processo evolutivo. Deus, quando nos criou, Ele cria e criou os espíritos simples e ignorantes. Todos nós, até Jesus passou por isso. Jesus foi criado como nós, simples e ignorantes. Jesus não teve privilégio nenhum de Deus. Jesus conseguiu ser um espírito crístico por seu merecimento. E é aí que nós devemos pensar. Eu tenho que buscar a Cristo, porque um dia eu também vou ser um espírito crístico como Ele. Ah, vai ser amanhã, quem sabe na próxima reencarnação. Garanto que não, né? Nós ainda temos muito a aprender, muito a caminhar. No livro dos Espíritos, uma das perguntas que Allan Kardec faz aos espíritos de luz, que o ajudaram, né, a escrever o livro dos Espíritos, uma das perguntas dele é aos espíritos: sabem os espíritos o que nós queremos fazer, o que nós pensamos? Basicamente a pergunta foi essa, e basicamente a resposta foi assim: sabem de tudo, tudo, muito mais do que você possa imaginar, e muito mais do que você mesmo sabe. Então é aí que não adianta a gente querer esconder, né? Porque eles sabem de tudo, até mais do que nós mesmos. Então o que precisamos fazer? Nós estamos aqui no planeta Terra em evolução. O planeta Terra é como uma estrada, que nós estamos caminhando sobre essa estrada, né? Às vezes caímos, porque a vida nos traz algumas coisas que nós nos aborrecemos. Então caímos assim, levantamos e continuamos, acontece coisas boas, coisas que nos deixam contentes, e vamos continuando. Daqui a pouco, vou cair de novo, levanta e vamos embora. Essa é a trajetória da nossa vida aqui nessa estrada, planeta Terra. Chegando lá na frente, ela vai ter uma bifurcação. Aí você nós paramos e olhamos. Poxa vida, que caminho eu vou seguir? Para a esquerda ou para a direita?
Aí tem uma plaquinha, na esquerda, o caminho da perdição. À direita, o caminho do Evangelho de Jesus. Aí chegou a hora, o momento da nossa escolha, né? De tanto tombo, de tanto nos levantar, de tanto nós aprendemos, chega lá, vamos escolher. Tem gente que, infelizmente, vai para o caminho da esquerda da perdição, né? Mas um dia ele vai ter que voltar e começar tudo de novo. E tem gente que escolhe o bom caminho, da direita, o caminho do Evangelho de Jesus, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual caminho nós vamos seguir? Qual caminho? O da direita, o que nos leva a Jesus. É fácil? Não é tão fácil assim. Mas vai ficar fácil se nós colocarmos Jesus em nossos corações e praticarmos cada vez mais o seu Evangelho. Muito obrigado a todos e que Jesus continue a nos abençoar. Da nossa parte respiratória. E vamos também para o nosso cardíaco, num róseo bem suave, com os nossos médicos cardiologistas, na equipe do Dr. Zerbini, que vão realizando os eletrocardiogramas espirituais, e vamos vibrando intensamente nesse róseo, para que através desse róseo possa amenizar os nossos campos emocionais, equilibrando todo o nosso campo emocional, e vamos vibrando intensamente com os nossos cardiologistas. Vamos agora com os nossos médicos gastroenterologistas vibrar intensamente para o nosso gástrico, toda a nossa parte digestiva. Vamos vibrando com os nossos especialistas que vão realizando as endoscopias espirituais, toda a nossa parte digestiva, o nosso esôfago, e vamos vibrando intensamente nesse verde das matas, que vão fazendo uma asepsia intensa em toda a nossa parte do nosso gástrico. E vamos também para o nosso esplênico, todos os órgãos vinculados a esse centro de força, que são os nossos rins, nosso baço, o pâncreas, o fígado, possa abençoar intensamente com esses especialistas que estão atuando intensamente sobre estes órgãos, e vamos mentalizar toda a nossa parte da corrente sanguínea, da nossa renovação celular, e vamos vibrando intensamente num vermelho pujante, para que assim haja o tratamento adequado em todo o nosso esplênico. Mentalizando também geniturinário, com os nossos médicos urologistas, ginecologistas, que vão tratando de cada órgão vinculado ao genésico. Descendo os membros inferiores, dando a volta até o básico, subindo toda a nossa coluna vertebral, vértebra a vértebra. Vamos acompanhando esses ortopedistas, fisioterapeutas, os massagistas, acupunturistas, que tratam intensamente da nossa coluna vertebral.
atingindo o nosso bulbo, todo o nosso sistema nervoso central, e vamos permanecer no nosso coronário enquanto estivermos aqui presentes. Os médicos especialistas estarão conosco, nos dando toda a fluidificação medicamentosa de cura. E vamos agora, com outras equipes amoráveis, de índios, pretos velhos e caboclos, com os nossos evangelizadores, os nossos batedores da espiritualidade, e vamos direcionar os nossos pensamentos até os nossos lares. Vibremos intensamente junto ao nosso lar, realizando o culto do Evangelho do Lar, toda a nossa família reunida, para que assim essas equipes amoráveis possam fazer uma asepsia em todo o nosso lar, em todos os cantos e recantos do nosso lar. E assim todos os familiares também recebem toda essa ducha fluídica das equipes amoráveis, para que assim possa haver uma harmonização em todo o campo vibratório do nosso lar. E vamos também agradecer a bênção do trabalho profissional. Todos nós vamos agradecer a bênção do trabalho profissional, e aquele que está sem emprego, ore e vibre intensamente para o seu currículo. E agora vamos com outras equipes amoráveis, com os nossos socorristas, os nossos jesuítas, e vamos vibrar intensamente para a nossa grande cidade. Mentalizemos as nossas vias expressas, os nossos motoristas, motoqueiros. Vibremos intensamente para a nossa grande capital. Os hospitais da nossa grande cidade possam receber a nossa vibração de paz e amor, mentalizando as CTIs, as UTIs, prontos socorros, mentalizando todos os pacientes que estão nos hospitais, mentalizando o corpo de enfermagem, o corpo médico, mentalizando intensamente, como se tivéssemos mentalizando o branco do algodoal invadir intensamente todos os hospitais da nossa grande cidade. E assim, vamos agradecer, vibrando agora, para que assim as nossas clínicas de repouso, as nossas creches, os nossos nosocômios possam receber a nossa contribuição de paz e amor. E agora vamos vibrar intensamente com os nossos batedores da espiritualidade junto ao campo da Cracolândia. Vamos todos nós vibrar intensamente para esta região onde há necessidades prementes da nossa ectoplasmia para serem levadas junto a estes corações tão necessitados de uma ajuda espiritual, físico e material. Que os nossos assistentes sociais e espirituais possam ajudar intensamente a esta vibração junto à Cracolândia. E vamos também para as nossas estradas, ferrovias, aeroportos e os portos. Vamos abranger o nosso país de norte a sul, de leste a oeste, vibrando com o nosso anjo Ismael, que é o anjo tutelar do nosso país, para que o anjo Ismael continue abençoando todos os estados, todas as cidades, vibrando intensamente onde está ocorrendo as queimadas, as enchentes, os problemas de fome e de misérias, que possam ser abençoados intensamente. E também vibremos para a nossa grande capital, Brasília, que os nossos governantes que decidem as diretrizes do nosso país possam receber a nossa vibração de amor junto a Brasília. E vamos também para além fronteiras, vibrar com Jesus,
Jesus, que é o governador do nosso planeta Terra, onde estamos passando por provas e expiações, iremos passar esta transição planetária para o planeta de regeneração. Enquanto isso, vamos vibrar intensamente com Jesus para todos os povos, todas as raças, todas as crenças, todos os mares, para que assim Jesus continue derramando as suas bênçãos celestiais junto àquele povo que está passando por guerras, que estão passando por um sofrimento atrozes. Então vamos vibrar intensamente e doar da nossa energia de amor junto àquelas regiões. E voltando aqui na Casa de Paz e Amor, vamos vibrar intensamente para as urnas que estão lá fora, de encarnados e desencarnados. Todos os nomes que são contidos nas urnas possam ser abençoadas pelas equipes amoráveis que ficam anotando todos os nomes e levam todo o bálsamo de paz e amor junto aos nomes que são colocadas nas urnas. E vamos agora vibrar intensamente para as nossas casas co-irmãs, a Crepade e a Caspage, para que assim todas as nossas casas de paz e amor continuem fortes, firmes, valorosos na sua trajetória de acolhimento, de assistência, e que possam levar a tantos corações que aqui aportam, de encarnados e desencarnados, todo este acolhimento espiritual de paz e amor. E assim vamos partindo para a fluidificação das nossas águas, vibrando intensamente com essas equipes amoráveis que estão aqui conosco para esta tarefa na medicamentação junto às águas, que são os nossos químicos, físicos e biólogos, os naturalistas farmacêuticos, que possam fluidificar, balsamizar intensamente as nossas águas que trouxeram aqui e também nos vossos lares, nos vossos filtros de água. E onde tenha um copo de água necessitando do remédio salutar, possa ser fluidificada intensamente. E agradecemos intensamente a Dr. Bezerra de Menezes, a Eurípides Barçanufo, a todos os mentores que compartilham conosco, as equipes médicas de todas as especialidades, as nossas irmãs de caridade, os nossos sacerdotes, socorristas, batedores da espiritualidade, que compartilham conosco e nos trazem tantas bênçãos celestiais, e vamos assim agradecendo intensamente pela bênção da oportunidade que temos esta casa de oração, onde recebemos a paz, o amor de Jesus. E assim vamos agradecer, acompanhando nossa companheira Marina, que irá fazer a prece de encerramento. E que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. E assim, envolvidos nesta corrente de amor, de luz e de paz, revendo as nossas atitudes, abrindo os nossos corações para receber as intuições do mais alto nas nossas decisões, para que elas sejam sempre buscando a paz, a harmonia, o equilíbrio, para a nossa trajetória aqui no mundo aqui no planeta Terra e após no mundo espiritual. Que possamos carregar essas energias salutares, repensar